Fala JB, beleza? Estamos aqui em mais um episódio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Pilates. Estou aqui com a professora Tamires e a gente já sabe que o Pilates é uma atividade, é uma metodologia que existe há muitos anos. E a maioria das pessoas que acabam procurando Pilates são pessoas que acabam trabalhando um pouco da parte de reabilitação, um pouco do trabalho preventivo. A gente sabe que a terceira idade procura muito Pilates porque é uma atividade de baixo impacto. Mas o Pilates ele não se concentra só a isso, né? E hoje eu trouxe a Tamires para falar um pouquinho aqui sobre quais são os principais benefícios do Pilates. Ela vai falar um pouquinho realmente sobre essa parte da reabilitação, a parte do trabalho de prevenção, que a gente sabe que o Pilates ele trabalha de uma forma muito eficiente, mas também que o Pilates ele serve para um atleta, o Pilates ele serve para uma pessoa que faz exercício físico todos os dias, por exemplo, musculação, crossfit. Porque a principal objetivo do Pilates é fazer com que a pessoa ela realmente tenha uma consciência corporal melhor, uma força de centro, né, que dissipa para as extremidades melhor, mobilidade articular. Então, Tamires, tudo bem? Olá, tudo bom, Thiago? Tudo bom. A Tamires é professora aqui do estúdio e a Tamires vai falar um pouquinho. Tamires, o que você poderia falar? Quais são sobre os principais benefícios do Pilates? O que você percebe pelos alunos que fazem Pilates? Qual é a principal queixa deles e que você vê que o Pilates ele consegue trabalhar de uma forma eficiente ao longo do tempo? Muitos alunos que procuram Pilates geralmente já estão num estágio avançado. Então eles já chegam com uma hérnia, com uma escoliose, com uma dor mais aguda e eles vêm justamente para tratar o processo de dor. Porém, o Pilates também trabalha a parte pré, é aquela parte antes da dor, né? Então assim, corredores, atletas, crossfit... É um trabalho mais preventivo, né? Exatamente. Então assim, tem a parte de fortalecimento muscular, porque sem uma musculatura forte, vem as lesões. Vem lesões de joelhos, vem lesões de cotovelos, vem o pior que é a cirurgia. E aí o Pilates acaba tratando todo esse pessoal que vem no pós, quando já acontece. O que o pessoal não sabe é que ele não é um exercício só de flexibilidade, ele não é um exercício só para idosos, ele também é para atletas, para adultos, para adolescentes também, para tratar da coluna, da questão postural. O que a gente percebe muito, as pessoas falam assim, eu vou fazer o Pilates para dar uma relaxada. E aí depois que a pessoa ela faz uma aula, por exemplo, uma aula experimental, na hora que ela tem o contato com o Pilates, ela sai da aula e fala assim, caramba, eu não achava que fosse tão pesado assim, achava que eu fosse pro Pilates para relaxar. Então a gente percebe que existe uma imagem, né, que foi estabelecida do Pilates em relação a ser exercícios que são mais suaves, exercícios que você faz para relaxar, mas pelo contrário, pelo fato de você ter um trabalho de sincronicidade entre respiração e movimento, a sua consciência corporal ela tem que ser maior. O recrutamento das fibras musculares também são muito grandes, né, porque o movimento mais lento, você recruta mais fibras musculares, você tem que dar uma atenção maior para isso. Então, Tamires, o que você poderia falar um pouquinho sobre coisas que acontecem muito com a gente aqui no dia a dia, por exemplo, da gente trabalhar com gestantes, da gente trabalhar com a terceira idade? Quais são os principais cuidados, por exemplo, que a gente teria que ter com uma gestante, no caso? Então, no caso da gestante, a gente trabalha as regiões que vão incomodar ao longo dos meses. Então, a gente começa com a região do quadril, a lombar. A gente trabalha também bastante a questão da respiração, da contração também. Os idosos a gente avalia. Existem idosos que têm problema de artrose no joelho, existem idosos que já têm uma hérnia de disco muito avançada, existem os que não têm mobilidade nenhuma. E no caso de uma avaliação inicial, né, quando as pessoas entram, existe o processo de uma avaliação postural, né, onde você consegue identificar como é que funciona essa avaliação. No caso nosso, que trabalha mais com a parte do treinamento, a gente tem uma avaliação física, a gente tem uma avaliação de movimento funcional. Nessas avaliações elas servem para você ter um parâmetro de como aquela pessoa chegou, né, para você, e ao longo do treinamento, ao longo das sessões de treino, como é que ela vai se desenvolvendo, como é que vão surgindo os resultados. Como é que isso é feito no Pilates? Então, no Pilates, a princípio, eles vêm com um exame médico, obviamente, dependendo da situação, de disco, desvio, a gente dá uma olhada no exame médico, exame clínico. E aí eu vou testando, fazendo exercícios de propriocepção,
Aí trabalho de alongamento para eu ver aonde que está encurtada, aonde que está um problema, pra gente avaliar como é que tá, qual que é o grau, qual é a dor que ele tem. Eu faço o movimento, é tudo através do movimento. Eu avalio clinicamente, exames e visualmente, porque também escoliose, desvios de postura a gente consegue ver pelo visual. Até porque também, se a gente for pensar, todo mundo tem algum desvio de coluna, né? Todo mundo passa muito tempo sentado, 6, 7, 8 horas sentado, às vezes a maior parte do tempo de uma maneira inadequada. Os smartphones também hoje vieram e também acabam causando muito problema na região da cervical. Então as pessoas que acabam procurando Pilates, as maiores queixas delas são essas, né? E outra coisa que eu queria perguntar para a Tamires, em relação aos adolescentes, né? A gente sabe que hoje, pelo que eu acabei de falar dos telefones celulares, dos tablets, computador, muitos deles acabam adquirindo o hábito de estarem sempre com essa retificação, né? De estar sempre com o celular na mão e digitando e tudo mais. E isso, lógico, numa fase de crescimento, acaba piorando essa situação, né? Esse padrão de movimento errado, né? Esse padrão de postura errado. Como é que você consegue corrigir isso no Pilates, sendo que, por exemplo, a pessoa ela vem 1, 2 vezes na semana, mas que ela consiga manter isso para o resto, por exemplo, da semana, do mês, do ano dela? Se torne um padrão mesmo, né? Se torne um padrão. Adolescente é uma coisa complicada. Porque assim, os adolescentes cada vez mais pescoço para baixo, corcunda, mochila pesada. E na verdade eu vou até abrir um parêntese que é até criança. Eu vejo muita criança que o pai põe o celular e a criança ela já começa a assistir o celular daqui. Então assim, para você conseguir manter um padrão é muito complicado. Adolescente é muito complicado porque eles gostam de coisas agitadas. Então, para você conseguir manter, é a variação de exercícios. Então, assim, não simplesmente focar no alinhamento ou pegar uma bola e levantar, passar uma coisa com dificuldade, passar um abdômen com um pouco mais de dificuldade. Que seja mais dinâmico. Que exige, isso, exatamente, que tenha um desafio para aquele aluno voltar, para aquele adolescente voltar. Bom, então, Tamires, obrigado. Eu tenho certeza que as pessoas aí em casa conseguiram distinguir aí mais ou menos como é que funciona o trabalho do Pilates para públicos diferentes, e a nossa ideia realmente é transmitir isso para elas. Então, vocês puderam observar como é que funciona o trabalho do Pilates para um idoso, para uma gestante, para um adolescente, para alguém que realmente precisa de um trabalho de reabilitação, mas também para um atleta, para uma pessoa que faz exercício físico todos os dias. Se você conseguir unir o trabalho do Pilates, que vai trabalhar mobilidade articular, flexibilidade dinâmica, força de centro, com um exercício de força, uma musculação, um exercício cardiovascular, como correr na praia, caminhar na praia, fazer uma natação, pedalar, eu tenho certeza que os benefícios eles vão ser muito mais amplos. Então eu queria agradecer vocês a terem ficado aqui com mais um episódio e acompanhem os nossos próximos, acompanhem as nossas redes sociais. Se quiserem entrar aí no site do estúdio www.thiagoarias.com.br e vocês podem ir acompanhando ao longo do tempo. Valeu, galera, obrigado!